Fala, turma, belezinha? Vamos para mais um ponto aqui interessantíssimo, cara, que principalmente no que eu uso aqui, no que eu utilizo, cara, assim, E outra, calma aí, antes de mais nada. A questão do volume, tá? Ele não é exatamente um indicador ali que vai te ajudar a entrar nas melhores operações, etc e tal. Naturalmente isso acaba acontecendo, mas o ponto dele aqui, principal, que eu quero trazer para vocês, o jeito que a gente vai abordar para ele, para começar a interpretá-lo dentro do gráfico, na nossa análise gráfica, técnica, principalmente uma coisa mais voltada ali para o visual, para a gente tomar uma decisão de comprar, vender ou não fazer nada, é que ele vai te ajudar a não entrar em operações. E aí tem uma coisa que vocês têm que entender. Tem que aprender também que a gente precisa ficar confortável com a ideia de que várias vezes a gente vai ficar de fora de um movimento porque ele não atendia algumas premissas ali que a gente gosta de levar em consideração e o movimento deu super certo. É normal, é natural e é isso aí mesmo. Tá? Inclusive, eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu vi um estudo há muitos anos atrás, se eu não me engano, eu vou arriscar que eu posso estar bem errado, mas eu vou arriscar que foi de um cara, era de uma escola na Inglaterra sobre day trade e, se eu não me engano, tinha alguma coisa do tipo, nossa, agora não era nem para falar disso no vídeo, mas é muito interessante, que quando você começa a olhar no gráfico e fica muito tempo assim, sem tipo, ai cara, não tem nada para fazer, e de repente vem alguma coisa e fala, opa, isso aqui pode ser, mas na grande maior parte do tempo que você está olhando a tela, né, e vamos colocar no nosso caso aqui no Brasil, para quem opera mini índice e mini dólar, que é o padrãozão aqui, né, a gente vai operar o quê? Vai começar ali umas 8h30 da manhã, o mercado abre às 9, né, e a gente vai até umas 10h30, esticando um pouco até às 11, para não entrar ali nas janelas de risco operacional, que é quando cai muito o volume de negociação e pode deixar o preço meio fraco para andar, né? Então eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas usando esse ponto aqui de janela operacional que a gente tem, vamos arredondar aqui, das 9 da manhã até as 10h30. Pronto, 1h30 por dia é o que a gente vai ter ali para operar. Não é isso, tá? Não é muito bem quadrado assim a ideia não, mas o ponto é que dentro dessa janela operacional vão ter alguns dias que você vai olhar ali, 9 horas... 10, 10h15, 10h20, 10h25, você fala, cara, não tem nada para fazer. Quando você começar a chegar nesse nível, segundo esses estudos aí dessa escola de traders lá da Inglaterra, se eu não me engano, tá? Eles diziam que provavelmente você está chegando na maturidade do seu operacional, etc e tal. Porque você realmente está começando a precisar que vários fatores ali, daqueles que você os conhece ou muito bem, ou razoavelmente bem, se apresentem para você para te dar uma segurança maior na hora de tomar a decisão. E o volume ele se encaixa muito bem nisso aqui, por isso eu dei essa volta toda para entender, para mostrar para vocês que é mais fácil entender que o volume ele serve para não deixar você entrar em operações que parecem boas, mas não são. Tá? Resumindo, deixa eu mostrar para vocês aqui. O volume no day trade é numa frase. Vamos ver. E travou? Ah, não. O volume é... Nossa. Ó, não, mas não tá tão errado, é porque eu também pedi para falar em uma frase, né? Aí também eu tô muito chato, mas não tenho paciência. Ó, isso aqui não tá tão errado não, tá? Aliás, não está nada errado, né? Ele mostra quem está no controle. Compradores, o cara está usando um GPT, mas eu queria fazer esse teste aqui. E confirma se o movimento do preço tem força real ou é só ruído. Lembra que eu falei para vocês que ele funciona para você não entrar em operações? É quando você tem um cenário muito bom, muito bonito, e ele não tem o volume que a gente precisa para que aquilo seja real, para que aquilo nos dê uma certa segurança ou uma camada a mais de proteção. Então, aquele movimento que você acha que é um ótimo gatilho, ele provavelmente é só um ruído.
Tá? Então, bem legal. Isso aqui é um bom ponto para eu reforçar aqui. Agora, tem uma coisa aqui também, tá? Ele não só confirma quando é ou não um ruído, tá? Mas ele também às vezes vai falhar quando a gente vê aqui na questão da força real. Isso aqui é um ponto um pouquinho complicado. Vamos mostrar na prática como que é? Ai, gente. Para quem usa qualquer corretora aí nacional, etc e tal, e usa aí o Trade, o Profit, o MetaTrader, etc e tal, e os Cambal, a gente tem aqui, né, eu estou nos 5 minutos aqui, né, dispensa comentários, né, não vou, a gente já falou sobre isso, tempos, etc e tal, botão direito, volume financeiro, pronto, tá aqui o volume, prontinho, sem erro, tá aqui. E o que acontece, turma? A gente vai ver, vamos colocar, por exemplo, tá? Vamos fazer uma coisa bem bobinha aqui, ó. Fingir que aqui é um bom lugar para a gente fazer venda, que a gente não faz ideia, né? Mas faz de conta que aqui, vou até fazer assim, ó. Aqui, tá? Eu vou deixar em vermelho. É um lugar, né? É um topo e o preço nunca conseguiu passar para cima dessa região. Sempre que ele tocou nessa linha aqui, ele descambou para baixo com muita violência. O que acontece? Quando eu vejo nessas regiões alguns gatilhos que eu posso utilizar para tentar vender, botar o stop e surfar o movimento, eu tenho que ver se esse cara aqui, que é o meu gatilho, se ele representa, ele tem ali um volume alto, tá? É bem melhor que esse cara tenha um dos maiores volumes do momento. Eu não vou falar do dia, porque o dia é meio complicado, gente. E aí tem gente que vai, e eu utilizo isso, tá? Eu utilizo a média no volume aqui, ó, para simplificar um pouco as coisas, tá? Mas o que eu quero dizer inicialmente aqui para vocês é que a gente não vai focar, por exemplo, na média literal, passando aqui para saber se o preço está ou não acima da média e por aí vai. Até porque isso pode ser falho. Tá? Isso pode nos dar o pensamento errado aqui, o raciocínio errado. O que eu quero que vocês entendam é que a gente, por exemplo, o dia não começou aqui? Certo, o dia começou aqui. Então, o que eu geralmente vou olhar? Eu vou olhar mais ou menos que nesse período do dia aqui, onde o mouse está aqui, eu sei que aqui é uma boa região para ter um volume alto. E abaixo dessa região aqui, eu sei que os volumes são muito baixos. Depois, quando o volume começa a subir, eu já tenho que substituir isso aqui e entender que mais ou menos por aqui agora são as regiões onde eu entendo que temos um volume alto, tá? Mas está muito perto aqui. Pode ser, mais ou menos isso. O ponto aqui é que eu sei que qualquer coisa fora dessa caixa azul aqui e mais ou menos por aqui, nós vamos colocar até aqui, ó. Eu vou colocar em vermelho. Eu sei que o que está na região do vermelho ali, não, o vermelho não está dando para ver muito bem, não. Na região aqui do roxo, eu sei que não tá legal, tá? Eu sei que não tá legal, não tem mesmo, pelo menos, o tempo de entrada ali para eu fazer alguma coisa. Aí acaba caindo muito naquela história que a gente sempre fala de você acertar a direção, mas errar o timing de entrada. Por quê? Porque provavelmente você até adivinhou que ele ia querer cair, mas você entrou no lugar errado, na hora errada. É que aqui ainda deu certo, mas porque a gente usou exatamente isso aqui, já olhando tudo gráfico e tal, enfim. Agora percebe que daqui para frente, de novo, daqui para frente, né, a gente sabe, ó, daqui para frente, a gente entende que, né, o volume mudou. E aí o volume ideal passa a ser mais ou menos por aqui. E eu sei que qualquer coisa abaixo, mais ou menos por aqui, eu vou colocar aqui em roxo de novo, eu sei que não está legal. Só que percebam uma coisa, tá? As regiões em azul aqui são as melhores regiões de volume ali, de acordo com o período que a gente está olhando, né? Essas regiões elas vão mudando conforme o dia vai acontecendo no mercado. E isso é um problema, tá? Sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente vai ter várias vezes ali a necessidade de, como eu sempre falo, aprender a desenhar. Eu não estou falando de desenhar aqui na tela, não. Eu estou querendo trazer para vocês um entendimento diferente aqui de raciocínio, que é o quê? Sabe quando você está aprendendo a desenhar, ou quem já é desenhista aí, que está me assistindo, sabe que várias vezes, quando você está tentando desenhar uma coisa e você não é desenhista,
aquilo não sai muito bem do jeito que você imagina, né? No entanto, se você treinar muito, mas muito, cara, de maneira exaustiva, você consegue se tornar um desenhista profissional, né? Mas ser um desenhista é algo que exige um treino. E é um treino meio diferente. Eu fiz assim com sinal de dinheiro, né? Mas não, eu quis dizer quis fazer assim, na verdade, que é minucioso, é muito detalhezinho, é muito complicado, é bem refinado a tua interpretação das coisas para julgar que aquilo está certo, aquele risco, aquela linha, aquele tracejado, aliás, traçado. Tracejado também não está errado no caso, mas o sombreamento, os tons. Então tudo é uma questão de você evoluir a tua parte artística para conseguir enxergar aquilo e desenhar aquilo da maneira que você imaginava, né? Então, por exemplo, aqui no volume tem uma parte bem chatinha e é onde começa uma das coisas que são bem chatas no mercado, que é o quê? Eu não consigo, por exemplo, fazer um indicador para vocês e falar, olha, tá aqui, ó, pode confiar 100% que é isso aí. Ficou para cima da caixa, significa que está alto o volume. Ficou para baixo de lá, está baixo o volume e ignora isso. Não dá, tá? Porque o preço tem essas mudanças entre os períodos, ali, algumas janelas do dia, né, em horário, que o volume muda drasticamente. Mas a gente consegue ver com facilidade de que a gente tem os melhores movimentos na parte da manhã. Olha os volumes. E geralmente no final do dia, do meio da tarde para o final do dia, olha o volume como está. Então, se eu fosse dizer para vocês que isso aqui, ó, é uma janela do dia, olha os volumes. E no final do dia, olha como é que ficam os volumes. Mais ou menos as médias. E isso se repete sempre. Por isso, até aqui mais ou menos está bom. Ó, depois aqui ele tem até uma outra coisa. E depois aqui é o final do dia. Ó. Então, isso se repete aqui, todos os dias praticamente são assim, tá? Basicamente, a gente vai tentar ficar do lado seguro da ponte, por isso que isso aqui é mais ou menos uma regra, tá? Então, o que tem que ser entendido daqui é o seguinte, tá? Precisa desenvolver essa malícia, esse macetezinho de entender qual janela você está olhando. Qual é a janela que eu estou operando? E o volume ideal para aqui agora onde eu estou seria mais ou menos aonde, hein? Então isso daí, infelizmente, é uma coisa que ninguém vai conseguir pegar e passar para vocês assim. Não tem como. Não interessa se vocês estiverem aqui do meu lado, ombro a ombro, operando, não dá. Tá? Isso é malícia. Isso é uma das coisas que vão aparecer, de algumas coisas que vão aparecer aqui, né, que vocês vão ver que, cara, é aqui que está o BO. A gente tem que aprender a fazer isso aqui sozinho. Tem que desenvolver essa sensibilidade de enxergar tudo tal. Então, vocês vão ver, por exemplo, que em vários dias, olha aqui, ó, olhando bem longe, ó, dia 17, 16, 15, 12, 11, 10, 9, olha aqui, ó, onde tem os maiores volumes, ó, isso vocês têm que fazer em vários papéis quando vocês forem operar independente. Ó, esse aqui ficou meio parecido aqui, né? Só aí depois tem uma outra janela aqui, depois só aqui que morreu, ó. Aqui morreu pro dia, né? Mas o volume aqui no final do dia é maior que muitos outros. Aqui também, ó. Olha aqui como vem caindo, ó. Minha nossa. Então, olha aqui, ó, como é alto aqui. Aqui também teve uma janela bem alta e depois o normal mesmo é assim. Olha aqui, ó. Olha onde era isso aqui, que legal. E olha no final do dia. Tá? Então, entender que a gente tem algumas janelas no dia em que os volumes eles vão se adequar àquela janela lá. E para isso, a gente não tem como. Pode botar uma média ali, como eu sempre coloco? Pode botar? Pode. Fica mais facinho, né? Ó, tá acima da média, tem volume. Ah, tá abaixo da média, não vale a pena. Só que aqui, ó, aqui, por exemplo, tá bem embaixo da média. Isso aqui é um volume alto. Esse cara aqui, ele é um volume... Não, vou colocar esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele é um bom volume. Poxa, é um bom volume, né? Aí depois aqui, por exemplo, se a gente for mais pro final do dia, a gente vai olhar e vai falar, ó, esses caras aqui, ó, estão tudo acima da média. Isso aqui não é volume não, meu amigo. Só que o dia tá morto, isso aqui não tem nada para fazer. Vai tentar operar isso aqui que você só vai ter dor de cabeça. Não se preocupem com as médias aqui tudo, porque a gente vai falar sobre cada uma delas no próximo vídeo.
Tá? Então a questão do volume, turma, é uma coisa bem menos, como é que eu posso dizer? Bem menos mística, tá? Do que o pessoal prega por aí. Ela simplesmente mostra, dentro daquele período que a gente está olhando, que aqui no caso é os 5 minutos, né? Que essa vela, na verdade essa aqui ó, teve o maior volume de todos, ó, né? Justo no alto. Ela é o quê? Uma barra de força? Não, de exaustão, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, a gente vai ver que geralmente os maiores volumes ali, ou eles estão no final ou no começo de movimento. Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora, tá? Mas o volume, cara, é só para mostrar a quantidade de negociações que entrou dentro daquele período em que se formou essa barra aqui, para a gente ficar de olhos abertos para ver se vai ter uma oportunidade ou não. Tá bom? Galera, o vídeo ficou aí com 15 minutinhos, mas é um vídeo um pouquinho leve, tá? Porque o volume é isso. Vocês vão entender por que é importante olhar o volume quando você está vendo um gráfico temporal, um gráfico de time aí, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos. O diário não uso não, mas enfim, não 60 minutos para falar a verdade, tá? Eu uso só os 5 minutos, 60 minutos de diário, mas o volume eu olho só no 5, tá? Então, mas assim, a gente vai aprender com calma aí as coisas, e a ideia de ensinar vocês a olhar o volume é isso. O que é o volume então? Lembra que o GPT ensinou a gente lá? Porque eu não sabia, eu bati a cabeça e esqueci, hein? Cara, o volume é só isso, é só para mostrar quando tem mesmo a intenção, só que, lembra que eu falei, ó, tem que tomar cuidado, porque aqui ó, teve o maior volume do dia, quem vai comprar aqui? Tudo bem que não compraria, porque não passou dessa máxima, né? Da máxima desse cara. Nenhum Kendall veio para cá para acionar uma ordem de compra, né? Então tudo bem, mas e quem quis comprar antes da barra fechar, que é um erro, tá? Mas quis comprar porque, nossa, só tá subindo pra caramba, ainda mais, peguei a hora certa, aumentou o volume. Foi aqui, você pegou o topo, tá? Então tem que tomar cuidado porque o volume é isso, tá? O volume ele mostra a força daquela barra, só que tem umas pegadinhas, e é essas pegadinhas que a gente tem que tomar cuidado para não cair nelas, né? Nas armadilhas aí. Então, turma, mais para frente eu vou conseguir explicar melhor. Agora eu só preciso introduzir para vocês aí o que é o volume, tá? Como ele aparece no gráfico e tal, porque a gente vai usar muito ele, tá? E lá no finalzinho, ensinando alguns macetes para entrar, para sair, para proteger, por que entra, por que não entra, aí o volume vai fazer sentido para a gente, tá bom? Mas agora, fiquem aí espertos com a questão do volume, olhem seus estudos, passem a observar o volume só para aprender, não tentem usar ele a seu favor só porque ele tem muito volume ou porque tem pouquíssimo volume, etc e tal. Tomem cuidado com isso daí, tá bom? E ele vai ajudar a gente em várias maneiras aí mais pra frente, tá bom? Galera, o vídeo de agora é esse daí. Valeu, é o episódio 12, né? É isso mesmo? Episódio 12, pô. Então tá aí. Meus primeiros trades, episódio 12, o que é o volume? Então é isso, é o volume de negociações, a quantidade de negócios que aconteceu naquele momento ali, naquele determinado ponto do gráfico que nós estávamos olhando. Beleza? Galera, muito obrigado aí, eu queria agradecer bastante vocês que estão assistindo aí, não esquecem, tem o grupo do Telegram lá pra gente ficar estudando ao vivo lá junto, todo mundo e tal. E aí lá eu boto ordem na casa também, então eu vou transformar, eu sempre fico ali transformando um lugar seguro pra gente. Então não vai ter essas coisas não vou nem ficar falando essas coisas aí, tá? Vamos encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar maior ainda. Mas não esquece, vai lá no grupo do Telegram lá, não fica de fora, beleza? E é isso, turma, certinho? Muito obrigado, valeu, forte abraço, a gente se encontra lá no topo e até!